Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus, editor do Ensinamate. Estamos dando continuidade essa semana Enem aí. Tivemos aulas de português, aulas de transdisciplinária com os meninos do Crescendo, aula de geografia, e agora a gente tem mais uma aula incrível agora de filosofia e sociologia, né? Um tema que a galera um pouco foge do Enem um pouco, deixa de lado, mas é uma matéria muito importante que pode ajudar vocês aí na conseguir mais pontos, né? Então hoje a gente traz a professora Amanda. Amanda é uma amiga minha até pessoal, uma professora gabaritadíssima, professora de história também. Então Amanda, se apresenta aí, boa aula, meu amigo. Então, eu sou a Amanda e hoje eu farei com vocês uma breve análise sobre as questões de filosofia e sociologia que caíram no Enem nesses últimos anos. Mas antes de fazer essa análise das questões, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o surgimento da filosofia da antiguidade e depois sobre o surgimento da sociologia já no século XIX. Sobre o surgimento da filosofia, a gente tem como característica crucial a Grécia Antiga, né? E com o advento da polis, ou seja, com o surgimento das cidades-estados gregos, né? Porque antes, né, da filosofia em si, né, antes de surgir os pré-socráticos e tudo mais, não existia filosofia, então para ter algumas explicações sobre as coisas, eles utilizavam muito o mito, né? Ou seja, a mitologia para poder explicar algumas coisas. Então, o mito, ele nasce num universo encantado, universo sagrado, e traz sempre uma narrativa irracional. E essa é a grande diferença entre a mitologia e a filosofia. Porque enquanto o mito vai ter uma função de acomodar os seres humanos com uma narrativa mítica, simbólica, né, que não vai ter a necessidade de uma interpretação mais racional, a filosofia vai surgir como algo mais argumentativo, mais crítico, algo que vai precisar de fundamentos para se afirmar alguma coisa, algum fato, ou até mesmo um fenômeno. Então, sempre a filosofia vai estar voltada para o lado da razão, enquanto o mito ele vai basicamente se ater a outras funções. Eu basicamente separei aqui 4 funções que o mito pode ter. Primeira função mística, né, que é explicar a origem das coisas de uma forma misteriosa, né? A função cosmológica, que é a ideia de apresentar a forma do universo, mas sempre com elementos transcendentais. A função sociológica, né, que muitas pessoas, né, na Grécia Antiga tinham a sua vida meio que regida a uma ordem social estipulada pelo mito, acreditando que os deuses estavam interferindo diretamente na vida dessa pessoa. Tá? A função também pedagógica, né, para poder explicar qualquer circunstância. Então, só para fazer assim uma síntese do que eu falei, o mito, o conhecimento é sempre ligado a algo sobrenatural, uma representação simbólica, algo irracional. Já a filosofia, o diferencial é que o conhecimento ele tem que ser o quê? Racional. Tá? Basicamente, né, a filosofia, a ideia da etimologia, né, a formação da palavra e tudo mais, falando da filosofia como algo de você buscar a sabedoria, mas algo meio pela amizade, né, meio pela compreensão. Quando acontece essa transição? Óbvio que não é algo da noite para o dia, né? Porque a mitologia na Grécia Antiga ela era algo muito forte, né? Ela era voltada literalmente para estruturação social e cultural, tá? Então, os deuses eles eram relacionados aos fenômenos da natureza, às ações humanas, e não aconteceu assim da noite para o dia, né? Os pré-socráticos, né, botassem o Tales, acordou e falou assim, não, agora nós vamos começar a investigar os fenômenos da natureza de forma mais racional. Não foi bem assim, tá? Houve toda uma transição. Aconteceram, né, coisas significativas para que houvesse, né, essa ascensão do pensamento racional, tá? Então, os pré-socráticos,
eles vão começar a analisar os elementos da natureza. Eles vão começar a tentar ver a origem das coisas, não ligado mais àquela ideia dos deuses. Eles vão tentar ver uma coisa mais física. Só para vocês assim, entenderem, né, quando eu falo assim, o advento da polis na Grécia Antiga, então a gente não pode nem falar assim que a filosofia está tão pura, assim, a gente tem que pensar um pouco na questão histórica. Então, vários fatores, né, que impulsionaram explicações mais racionais, né, levaram com que esses pré-socráticos tivessem pensamentos racionais também para chegar à filosofia. O primeiro fator que eu posso falar para vocês é a ideia da ascensão econômica, né? Porque conforme as polis elas foram surgindo nas cidades e estados, eles começaram a estabelecer trocas comerciais com outros povos pelo Mediterrâneo. Porque se a gente for parar para pensar na geografia da Grécia Antiga, eles não poderiam viver apenas naquele território, eles tinham que se expandir economicamente. Tá? Então, um fator que vai estimular esse pensamento racional foi a ideia da expansão do comércio, porque conforme eles foram se expandindo comercialmente, eles começaram a fazer outras viagens, né, pelo mar Mediterrâneo, logo eles tiveram contato com outras culturas, com outros povos, com outras civilizações, e com essas trocas comerciais, eles vão acabar encontrando os fenícios. E encontrando os fenícios, eles vão começar a redescobrir a escrita. Você fala assim, mas não tinha escrita naquele período? Até tinha uma escrita, mas não era uma escrita tão bem elaborada. A escrita grega ela vai ser mais elaborada quando eles têm contato com outros povos. Até então, no período da mitologia, quando eles queriam explicar alguma coisa, era de uma forma cantada, né? Os contos mitológicos eles eram transmitidos de uma forma cantada, como se fosse um poema. Tá? Então, quando a gente tem a escrita, né, o advento da escrita, eles começam a fazer registros mais corretos. E quando você faz um registro mais correto, você começa a estimular um pensamento mais crítico e organizado. Vamos parar para pensar na questão do Enem. Todo mundo vai ter que fazer a redação, não é mesmo? Só que você não vai chegar lá e vai escrever qualquer coisa. Você tem que escrever algo crítico, algo organizado, vai ter que ter argumentações, coerência, tudo direitinho. Então, tecnicamente, isso está estimulando o seu pensamento racional. Então, o comércio entra em contato com outras civilizações, assim, eles vão começar a elaborar uma escrita mais racional e isso vai estimular o pensamento deles. Então, aí tem a formação da escrita, vai estimular o pensamento crítico. E também, com as trocas comerciais, né, eles vão parar de fazer o escambo, né, ou melhor, vão parar totalmente. Né, eles vão começar a utilizar também as moedas, que também vai estimular, mais uma vez, o pensamento crítico, né, porque eles vão utilizar a moeda, então eles vão começar a colocar valores nas coisas. Então, eles têm que ter o quê? Mais raciocínio. Eles vão ter que ter mais organização em relação às coisas. Então, no meio dessa transição, transformações sociais e econômicas estão estimulando o pensamento crítico desses gregos. E o outro fator importante, né, nessa transição também é que conforme eles vão organizando a escrita, organizando o comércio, estabelecendo trocas comerciais, eles vão parar, né, um pouco de dar explicações aos fenômenos naturais, aos deuses, e vão começar a organizar os períodos em relação às mudanças climáticas. Porque o que vai acontecer? Eles já começaram a ter um pensamento mais crítico, mais racional, então agora a gente também tem que organizar o nosso tempo, botar assim um calendário. Claro que não um calendário elaborado igual o nosso hoje em dia, mas eles vão começar a se organizar pensando o seguinte, olha, tem o período das colheitas, tem o período das chuvas, tem o período das secas. Então, eles vão começar a organizar um calendário em relação às mudanças climáticas, não mais associando aos deuses, e sim observando, tendo mais atenção em relação a isso. E também, né, a gente está falando da Grécia Antiga. Né? A gente está falando de várias formações políticas.
Então, os fatores políticos serão fundamentais também para a filosofia. Porque antes era a ideia, né, de se basear nas concepções dos deuses. Com a escrita, eles vão ter o quê? Relações políticas e vão começar a escrever as leis, tendo um senso mais de justiça. Então, não mais, dependendo das ações divinas, os governantes eles vão começar a registrar as coisas em relação à legislação. Tá? Então, a gente tem essa transição. Então, um pensamento crítico muito estimulado vai levar com que surja a filosofia. Tá? E surgindo a filosofia, até coloquei um mapa, né, para mostrar, conforme eles vão fazendo contato com outros povos, isso vai estimulando trocas comerciais e culturais, estimulando também o pensamento crítico deles. Aqui, essa primeira questão está falando sobre o mito. Né? Para nós, os mitos primitivos não passam de histórias fantasiosas que são contadas ao lado das histórias da Branca de Neve ou Bela Adormecida. O mito, porém, não é isso. Quando ouvir uma história, uma lenda, ele perde a sua força de mito. Sobre esse assunto, é correto afirmar o quê? O mito nasce da razão? Nem precisa continuar a ler a questão, porque uma das características cruciais do mito, né, é que ele tem uma narrativa irracional. Né? Sobre o mito estar desligado do desejo? Não, pelo contrário, ele está ligado sim aos desejos, até mesmo aos anseios dos seres humanos. O mito tem como característica singular o crivo da racionalidade. Eu falei que não, a característica crucial do mito, até porque são histórias que, se a gente for parar para pensar, não tem muita racionalidade, né? Não tem um embasamento assim tão crítico. Tá? A força do mito está atrelada às histórias fantasiosas, cuja função principal é explicar a realidade nas narrativas. Realidade ficou um pouco confuso porque eles sempre falam de uma coisa mais simbólica. Não tem como. Agora, a última questão, o pensamento mítico encontrou na cultura grega a forma privilegiada de se organizar e de se estruturar. A opção correta é a letra E, até porque o pensamento mítico, ou seja, a função do mito, era basicamente estruturar, determinar uma ordem social. Tá? Então, quando vocês verem uma questão no Enem falando de mitologia, falando que o mito era algo racional, né? O mito ele buscava um pensamento crítico em relação às pessoas, não era basicamente essa função. Okay? O primeiro filósofo de que temos notícias é Tales. Uma curiosidade, Tales de Mileto, porque na Grécia Antiga, né, basicamente os filósofos eles ganhavam o nome deles e o sobrenome era atrelado à cidade que eles viviam. Tá? Então, a colônia grega Mileto, na Ásia Menor. Tales foi um homem que viajou muito. Entre outras coisas, dizem que certa vez no Egito ele calculou a altura de uma pirâmide medindo a sombra da mesma no exato momento em que sua própria sombra tinha a mesma medida de sua altura. Dizem ainda que, em 585, ele previu um eclipse solar. Os primeiros filósofos que se debruçavam sobre os problemas do cosmos podem chamá-los, além de pré-socráticos, de... Então, uma das características também cruciais desses primeiros filósofos é que eles buscavam a explicação das coisas em relação aos fenômenos da natureza. Então, eles basicamente se atrelavam à origem das coisas observando a natureza. Tá? Então, essa questão número 2 está mais relacionada à questão naturalista ou fisicista. Porque o próprio Tales mesmo, né, considerado o primeiro filósofo, ele vai fazer o seu estudo analisando a água. Ele vai pegar elementos na natureza para poder analisar e explicar a origem das coisas. Bom, e vendo essa característica naturalista ou fisicista, o Tales, né, considerado o primeiro filósofo, ele vai usar coisas físicas para explicar as origens. Tá? E querendo ou não, ele está certo, né? Porque realmente a água ela traz essa ideia, né, do princípio das coisas, o princípio da vida, né, da origem da vida. Tá? Aqui. Leia o texto a seguir e responda a questão. De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo que existe tem que ser
tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas se o universo, de repente, tivesse surgido de alguma outra coisa, então outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de um lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre os primeiros filósofos, assinale a alternativa correta. Então, conforme eu expliquei para vocês, que os primeiros filósofos, né, eles começaram a analisar os fenômenos da natureza, eles começaram a investigar como as coisas aconteciam, não mais relacionado às ações dos deuses. A alternativa correta dessa opção é a letra B. Por quê? Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia uma substância básica, uma causa oculta, que estava por trás de todas as transformações da natureza. E a partir da observação, eles buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. Uma outra questão também, gente, é não só sobre o Tales, tá? O Pitágoras também, ele foi nessa mesma linha de raciocínio. Outros filósofos, o Parmênides, o Heráclito, eles também tinham essa percepção de analisar as coisas, tanto que o Parmênides, ele tinha a ideia de que as coisas, né, elas eram imóveis, né, elas não se transformavam. Já o Heráclito, né, ele já tinha uma percepção diferente, que as coisas estavam sempre transformando. Então, o Heráclito e o Parmênides, eles eram meio que opostos em relação a esse raciocínio. Tá? Até agora vai até a questão sobre um pouco desses filósofos. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são o ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensa ao máximo possível, transforma-se em pedra. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdos se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos para as quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensina os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. Uma característica crucial também da filosofia medieval é o seguinte: não quer dizer que tudo está para comprovar a existência de Deus e que não pode se estudar. Não. Os filósofos medievais, eles acreditam o seguinte: você pode chegar ao conhecimento, você pode estudar, você pode formular teorias e tudo mais, mas ao mesmo tempo você não pode contrariar a ordem divina. Você não pode contrariar a existência de Deus. Então, todos os estudos que são elaborados durante a Idade Média em relação à filosofia medieval é basicamente atrelando-se à existência de Deus e não contestando. Tá? Os filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que, assim como na Idade Média, ou até mesmo na Antiguidade, no período moderno, ou até na Idade Contemporânea, a ideia, né, o estudo, né, a explicação racional que esses filósofos têm é sempre de postular um princípio originário para o mundo. De onde que surgiu, quais foram os elementos
quais fatores que estão relacionados. Então, voltando a essa questão, ele está falando, até no texto mesmo, né? Eles estão falando do ar que existe ou existirá e provê a sua descendência, ou seja, outras coisas. Está falando do fogo, está falando dos elementos, ele está buscando o quê? A sua originalidade, o seu princípio básico. Já o outro filósofo já começa. Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Então, numa lógica, né, colocando uma linha de raciocínio, os dois filósofos, mesmo tendo contextos históricos diferentes, eles estão querendo postular o quê? A origem das coisas. Postular o princípio originário do mundo. Só que eles vão usar, né, teorias, né, divergentes. Sobre o surgimento da sociologia, a sociologia ela surge, né, com Augusto Comte, né, que ele era um representante da burguesia europeia. Ele foi assim o primeiro teórico, né, a formular o termo sociologia para tentar explicar os acontecimentos do século anterior, né, o que aconteceu assim nas décadas anteriores do surgimento da sociologia. E que acontecimentos foram esses? Destaco logo 2. Revolução Industrial e a própria Revolução Francesa. Tá? Porque a Revolução Industrial ela muda muito a dinâmica de trabalho, as relações de trabalho. Né? Toda uma estrutura de produção foi modificada com a Revolução Industrial. A gente começa a ter aquela ideia do acúmulo de capital, a ideia da exploração, a situação do proletariado. Né? E a Revolução Francesa, a gente tem aquela guinada política, aquela transformação política também, que foi significativa. Então, no século XIX, né, surge também com Comte, né, um pouco do positivismo, né, sendo a primeira linhagem sociológica, né, que era que uma busca científica para entender, né, as leis que regem a sociedade, né, e como as pessoas socializam. Então, a sociologia ela surge dessa maneira, né, para poder explicar um pouco esse processo da socialização, um pouco dessa transformação social. Indo aqui para a questão, falar um pouquinho do Durkheim, né? Porque assim, o Durkheim foi um sociólogo, né, que basicamente institucionalizou, né, as ciências sociais nas universidades. Então, os estudos do Durkheim estão baseados em fatos sociais, ou seja, o que são fatos sociais? São padrões de comportamentos, né, de uma sociedade. Então, ele vai começar a analisar esses fatos sociais que moldam, né, o comportamento dos indivíduos. E também o Durkheim ele foi muito influenciado com as teorias cientificistas do século XIX. Também as teorias eugenistas, aquela ideia, né, da sociedade europeia estar numa escala superior em relação às outras. E o Durkheim ele também vai defender a ideia que os sociólogos eles deveriam manter uma certa neutralidade, uma certa objetividade para compreender a sociedade que eles estão meio que pesquisando. Ele vai meio que criar algumas estruturas. Tá? Então, a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar a luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários por meio de intuições rápidas que se pode chegar e descobrir leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações, às vezes, tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis a nenhum tipo de prova. Então, o texto expressa o esforço do Durkheim em construir uma sociologia com base, assim, ele vai usar, conforme eu falei para vocês, o Durkheim, ele vai tentar usar uma certa neutralidade e até mesmo uma objetividade para poder compreender para poder compreender a sociedade. Então, ele vai ter uma certa adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Vai pegar, como é que eu posso dizer? Vai tentar estipular um padrão e, ao mesmo tempo, vai tentar ser neutro. Sobre o Augusto Comte, que eu comecei a falar, né? Que, assim, o Comte,
ele explica os desdobramentos da Revolução, as novas relações de trabalho e as novas relações políticas. E podemos entender também, né, que o positivismo, né, que era uma vertente da burguesia, que, assim, aqui a gente tem um positivismo, né, que era contra o marxismo. Por quê? O positivismo defende uma lógica que tudo tem que ter uma ordem para chegar ao progresso. Então, é a ideia de uma ciência neutra, que não precisa de uma ideologia, né, e muito menos de uma revolução. A teoria positivista, ela vai idealizar uma sociedade do século XIX em que a burguesia seria líder. Então, o Marx, na hora, assim, né? Completamente contrário ao marxismo. Porque o marxismo, ele não defende uma liderança da burguesia. O marxismo defende o quê? Uma liderança do proletariado. O marxismo defende o quê? Que o proletariado tem que tomar o quê? Uma consciência, né, que ele está sendo alienado e assim começar a lutar pelos seus direitos. Tá? Vendo aqui assim a questão, o filósofo, não tem que eles colocaram até filósofo, né, porque também estava elaborando uma teoria, preenche sua doutrina com a imagem de um progresso social na qual se conjuga a ciência e a política deve assumir o aspecto de uma ação científica e política deve ser estudada de maneira científica, a física social. Desde que a Revolução Francesa ofereceu a integração do povo na vida social, o positivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica, conforme eu falei para vocês, aquela ideia de não lutar por uma revolução, vamos deixar que a liderança da burguesia, né, vai dar certo, né? E o Estado, a instituição do rei absoluto da lei, é a garantia de que a ordem que impede o retorno potencial das revoluções engendra o progresso. Uma influência, né, do positivismo que a gente tem é na nossa bandeira, na bandeira do Brasil, quando tem a ordem e progresso, quando tem a proclamação da República, né, depois é adotado esse lema, que é a ideia de que somente com a ordem a gente vai chegar ao progresso. E a gente está falando de um século XIX, completamente eugenista, com a ideia cientificista, darwinismo social, aquela ideia de escala evolutiva, que alguns são superiores aos outros. Então, eles sempre vão colocar o padrão europeu, né, como se fosse o padrão civilizado, né, Todd? Aquela ideia assim, a gente tem que estipular um padrão, o padrão FIFO, né, é o padrão europeu. Os demais ainda estão galgando para a revolução. Oi? Uhum. Falou alguma coisa, Todd? Não, disse tudo. Belíssimo exemplo, inclusive. É o padrão FIFA, né? Porque assim, são valores, né? Principalmente o Conte, né? Que os valores, né? Seguindo a ideia da evolução, o padrão europeu, né? Valores científicos de desenvolvimento, é que vai dar a ideia de progresso. Só que assim, a gente tem que parar para pensar que isso vai acabar gerando o quê? Uma teoria que não respeita outras diferenças culturais, outras formas de se desenvolver, né? Aí já está falando de um etnocentrismo. A gente já está falando da reforçando do preconceito. Então, as características do Estado positivo, que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado progresso das nações, é de ser. Então, qual seria a característica, né, desse Estado positivista? Um espaço coletivo? Não. Produto científico da física social transcendendo a transformação as exigências da realidade? O papel do Estado mesmo é de um elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações dos membros da comunidade. Porque também tem essa ideia, né? Que a ordem, quando fala a ordem, né, é que todo mundo tem que seguir as leis. Todo mundo tem que seguir aquele padrão. Então tem aquela ideia também de um Estado coercitivo. Porque um Estado coercitivo, aquele que domina, né, aquele que controla, aquele que reprime, é o Estado correto. Porque aí sim, né, o Estado completamente ordenado, que eles vão, na teoria deles, né, o Estado que não abre espaço para revoluções, reivindicações, né, e tudo mais, seria o Estado correto para se chegar a um progresso. Tá? E a gente também fica pensando o seguinte, a sociologia, ela surge aqui para entender
os desdobramentos, né, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, e ao mesmo tempo, ao longo do século XIX, a gente está chegando também na segunda Revolução Industrial, que também vai trazer mais uma vez teorias cientificistas, teorias de darwinismo social, também vai trazer a teoria de desenvolvimento, progresso, desvalorizando algumas culturas, supervalorizando a cultura europeia. Tá? Então, quando fala a ideia de reprimir, né, a ideia de que é necessário a coerção, né, eles estão dizendo o seguinte: a gente tem que organizar a nossa sociedade em um padrão, porque o progresso, a gente está falando de uma segunda revolução industrial. Então, uma sociedade que está se desenvolvendo. Tá? Aqui o Max Weber, né? O outro grande sociólogo. Porque, assim, o Comte e o Durkheim, ele está falando das relações sociais e tudo mais. Já o Max Weber, ele vai desenvolver os seus estudos sobre a sociedade moderna, né, e a estruturação do capitalismo. Mas a gente está falando da sociologia na parte contemporânea? Sim. Mas o Weber, ele vai voltar um pouco lá na Reforma Protestante para entender como que o capitalismo ele foi se desenvolvendo ao longo da história. Porque qual é a relação, então, do capitalismo com a Reforma Protestante? A relação ela é muito íntima, é uma relação muito ligada. Porque antes da Reforma Protestante tinha aquela ideia da condenação do lucro, né? Aquela ideia que a pessoa não deveria almejar o lucro, né? Que a salvação, vamos pensar assim, que a salvação segundo, né, o anglicanismo, né, ou outra vertente do protestantismo, não do calvinismo, dizia o seguinte, que para se ter a salvação eterna, né, a pessoa ela deveria seguir os caminhos de Deus, né, redimir os pecados e tal, fazer oração, né, se aproximar a Deus, aceitar Jesus como seu salvador e tudo mais. Mas a lógica do calvinismo, que é o que o Max Weber vai analisar, vai dizer o seguinte, que a ideia da salvação ela vem com o acúmulo, com o trabalho, que é a ideia da predestinação. Né? Então, ele vai começar a analisar, né, o conflito entre a sociedade e o indivíduo, e conforme a sociedade vai mudando seus valores, né, ele vai elaborar um estudo sobre o calvinismo e o protestantismo e o ritmo do capitalismo. Então, o capitalismo ele vai se estruturar, né, de acordo com Max Weber, o capitalismo ele se estrutura com a desestruturação do regime feudal. E ao longo dos séculos vai ganhando essa característica o quê? Do acúmulo e a busca da riqueza. E com o surgimento da ética protestante, né, temos a estruturação de um ritmo de trabalho, que é a ideia de se chegar à salvação. Então, o calvinismo vai trazer a ideia da predestinação absoluta. Ou seja, o Todd, ele carrega, né, o sinal da salvação, porque ele é rico e ele trabalha de uma forma honesta. Então, ele está chegando à salvação. Então, Deus salvou o Todd, porque ele continuou trabalhando. Ela fala assim, mas professora, Samanda, mas depois, com o tempo, essa ideia de predestinação, salvação de Deus vai cair um pouco. Sim, vai cair essa ideia, né, da salvação do indivíduo. Mas a ideia do acúmulo de riqueza, a ideia do trabalho, a ideia da riqueza, ela vai continuar. A pessoa vai continuar lutando por isso. Isso que o Max Weber ele vai analisar. Vai cair um pouco aquela ideia da personificação da salvação, Deus está me salvando e tudo mais, mas o que vai manter, né, aquela ideia do acúmulo, né, a ideia do capitalismo. Então, o calvinismo era uma das religiões mais competitivas que o Max Weber vai analisar. E ele vai dizer o seguinte, que a porta do céu ela é estreita, então somente os escolhidos, os predestinados, os que acumulam, né, através do trabalho honesto, podem entrar no reino de Deus. Então, o calvinismo vai trazer a ideia de que somente com o trabalho você tem o sinal da salvação. Eu lembro que na última aula que eu expliquei para vocês, eu falei da fábula, né, da cigarra e da formiga. Que a formiga, ela fica ali predestinada, né, na salvação dela, ela trabalha, né, o verão todo, enquanto a cigarra fica
tocando lá a sua viola. Quando o inverno chega, o que acontece? A cigarra meio que se ferra, né? Já a formiga trabalhadora, né? Ela ficou super bem, né? Aquela ideia, né? Trabalha enquanto os outros dormem, né? Depois infarte, né? Porque ficou naquela ideia de ter que produzir o tempo todo, exaustivamente. Coisa que eu não concordo. Mas é isso, a ideia central, né, é essa, né? Que a salvação viria dessa forma. Então, o ritmo conforme eu falei, vai cair um pouco essa ideia da predestinação divina, mas o ritmo do trabalho, a ideia da acumulação de capital vai continuar. E o Max Weber, ele vai defender o seguinte, que para você conseguir acumular, para você ter alguma coisa, você tem que ter um ritmo de trabalho. Você tem que calcular, você tem que planejar, você tem que ver tudo o que é necessário. Então, mesmo que tenha caído a acumulação, a ideia da salvação divina, eu já falei diversas vezes, hoje em dia, né, a gente observa o quê? Que antes eles falavam que a acumulação é por causa da salvação divina. Hoje em dia, a gente observa que essa acumulação, ela mantém uma certa desigualdade social. Então, vindo aqui pela linha de raciocínio, o Max Weber, ele vai defender o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o capitalismo, ele é organizado, tem um ritmo de trabalho, somente com essa organização, calculando, planejando, que vai ter a acumulação necessária, tá? Então, ó, o impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem, em si mesma, nada a ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte a condição humanas em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentado a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Pois assim, deve ser numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não se tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. Ou seja, o capitalismo é que identifica-se com a busca do lucro. Essa é a característica. A busca do lucro e a acumulação. Tá? Então, o capitalismo moderno, segundo Weber, apresenta como característica fundamental, conforme eu falei para vocês, a resposta correta é a ação calculada, planejada para obter rentabilidade. Porque conforme está ali no próprio texto, né, diz o seguinte, que é a busca do lucro renovado por meio da empresa e tudo mais, só que a ideia é racional. Tá? Uma empresa individual que não tira vantagem das oportunidades de obter lucro estaria o quê? Condenada à extinção. Então, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser calculado, né? De uma forma que isso vai garantir o acúmulo necessário. Tá? Falando da sociologia, a gente também não pode esquecer do Gilberto Freire. Claro que tem outros sociólogos aqui no Brasil, mas eu separei esse, né, o Gilberto Freire, para explicar o seguinte, que ele basicamente deu a porta de entrada para a sociologia aqui no Brasil. Né? Porque, conforme eu falei para vocês, no século XIX, quando surge, né, a sociologia, ela está muito impregnada com os padrões europeus, a ideia do cientificismo, a ideia também da evolução social, né, na escala evolutiva, e eles vão falar muito das teorias eugenistas, que vão ficar muito forte aqui no Brasil. Então, quando o Gilberto Freire ele começa a falar da miscigenação, ele não vai falar no âmbito negativo, como era visto pelas teorias evolucionistas europeias. A gente está falando de uma miscigenação porque faz parte da nossa história. A miscigenação, ela começa no período da colonização, então não adianta chegar lá no século XX e tentar condenar um processo histórico que está perdurando há séculos. Então, não vou dizer que o Gilberto Freire, ele foi o cara, ele jogou na cara de todo mundo que a miscigenação faz parte da história do Brasil e tal, ele é bom. Não, porque ele dá uma passada de pano bonita em relação à escravidão. Fala assim, gente, teve a escravidão? Teve, foi ruim, mas teve a miscigenação. Entendeu? Ele não vai falar dos aspectos, não é que ele não vai falar. A questão é que a escravidão teve seus aspectos negativos, né? Uma das maiores cicatrizes da humanidade. Então a gente não pode tentar compensar isso com a miscigenação. Entendeu? Isso é uma análise minha em relação ao Gilberto Freire. Mas o Gilberto Freire, ele é crucial, né, para a sociologia aqui no Brasil, para entender as relações sociais aqui no Brasil, porque
não adiantava no século XX todo mundo colocar embaixo do pano, né, que o povo brasileiro é um povo miscigenado. Por mais que eles tenham incentivado a migração europeia, né, por mais que tenha até aquela pintura, né, falando da redenção de Cã e tudo mais, colocando a ideia que você, casamentos, né, colocar assim, se relacionar mais com pessoas brancas para tentar clarear a população brasileira, Gilberto Freire vai falar assim, meu filho, não adianta. O povo brasileiro ele é historicamente miscigenado. Então vamos lá. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical. Entre a Casa Grande e a Senzala, o que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma rala e insignificante lambugem de gente livre, sanduichada entre os extremos antagônicos. Foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. Ou seja, ele está jogando na cara de todo mundo que teve a miscigenação, né? A temática discutida é muito presente na obra de Gilberto Freire. E a explicação para essa recorrência está no empenho do autor em resposta correta. É a letra A, mesmo, conforme eu expliquei para vocês, em defender os aspectos positivos da mistura racial. Okay? E quando ele começa a formular isso, a gente já está avançando no século XX. Então, não adiantava tentar pegar teorias cientificistas, evolucionistas, europeias, se o Brasil, a característica mesmo era a miscigenação. Tá? Marx, né, o Karl Marx, ele, literalmente, diferente, né, dos positivistas, ele acreditava numa revolução social. Porque, assim, o pensamento, né, de Karl Marx procurou entender o sistema capitalista com a intenção de modificá-lo. Então, assim, ele desenvolveu a teoria do materialismo histórico, né, que sustenta, né, a relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e as mudanças sociais ocorridas ao longo da história. Então, Marx ele escreveu, né, sobre filosofia, economia, sociologia, e ele contribuiu muito para o desenvolvimento das ciências sociais, que ele propunha o quê? Uma transformação. Naquela ideia, vamos manter a ordem. Não, vamos transformar a ordem social. Então, a Europa, né, no momento que ele fez isso tudo, o contexto social que ele viveu, era o seguinte, que a Europa vivia uma situação de grande dificuldade social. Né? A gente tinha um crescimento desordenado da cidade, as condições da vida dos trabalhadores, né, das recém-fábricas, eram alarmantes, né, no início do capitalismo. E, ao mesmo tempo, trazia-se o quê? O desenvolvimento do crescimento das cidades. Então, a gente está falando o quê? A gente está vendo o desenvolvimento das cidades e, ao mesmo tempo, o crescimento de problemas sociais. Então, Marx, né? Para Marx, a sociedade ela se organizava de acordo com uma estrutura econômica. E dessa organização, né, basicamente, era dado para um sistema produtivo. Então, ele analisava os modos de produção ao longo da história e seus reflexos na sociedade. Então, para o Marx, né, o modo da produção, né, material condicionava tanto a política, né, quanto as relações sociais. E isso, ele vai começar a perceber o quê? Que existia uma discrepância, existia uma grande desigualdade em relação a isso. Que ele vai perceber o seguinte, que as produções de lucro desse trabalho nunca foram divididas de forma igualitária. Então, por isso que o Marx sempre, né, em resumo, ele vai analisar a luta de classes entre a classe dominante e a classe dominada, porque havia um abismo. E a grande guinada, né, para amenizar esse abismo seria o seguinte: vamos lutar. A ideia da luta de classes mesmo, a ideia é que o proletariado ele tem a sua tomada de consciência e começa a lutar, né, por mais igualdade. Tendo a questão, na produção social de que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes da sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. A totalidade
dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as subestruturas políticas e jurídicas, conforme eu falei para vocês, né? Que o modo de produção ele acaba, né, condicionando o processo social, político e espiritual em geral. Então, montando, a totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre a qual se erguem as subestruturas políticas e jurídicas e a qual corresponde determinadas formas de consciência social. Então, para o autor, né, a relação entre a economia e a política estabelecida no sistema capitalista faz com que o trabalho, né, a letra B, né, o trabalho, se constitua como fundamento real da produção material, porque é a partir daí, né, dessas produções que o Marx vai começar a analisar o quanto os indivíduos nunca conviveram de uma forma igualitária. É a letra B. Aqui nessa questão número 7, ele já está fazendo uma análise, né, do modo de produção feudal, né? O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por parte. Vende-se em leilão 8, 10, 12, 15 horas de sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, ao capitalismo. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista, né, devido às mudanças técnico-sociais ligadas ao... Então, a gente está falando, né, de dois modos de produção, né, que o Marx ele analisa muito bem, né, que é o modo de produção feudal, né, o modo de produção capitalista já mais estruturado no período da Revolução Industrial. Então, a resposta correta é a letra C, porque ele está ligando o quê? O desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho. Porque enquanto o servo, né, naquele período da feudalismo, ele trabalha a terra, aquele período, a terra ela era um sinônimo de riqueza, está trabalhando para o senhor feudal, né, uma economia de subsistência e tudo mais, o operário não. Ele está vendendo a sua força de trabalho. Ele está se sujeitando, né, àquela condição para poder também sobreviver. Okay? Então, indo para a nossa última questão de sociologia, temos o texto 1 e 2. O texto 1, né, trata-se de uma música, né, o cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele, pronto, olho para cima e fico tonto. Mas vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber para aumentar o meu tédio, nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Então, o texto já fala de uma pessoa que participou, né, de uma construção, né, de uma produção. Texto 2. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produto. Com base nos textos, a relação entre o trabalho e o modo de produção capitalista basicamente, derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Ou seja, conforme você explora mais, né, você bota o trabalhador para trabalhar, ele cada vez mais vai se submetendo, acreditando que está acumulando alguma coisa, mas na verdade, né, quem está acumulando mesmo, quem está enriquecendo é aquele que detém o modo de produção. No caso, né, do Marx seria o burguês, né, seria o dono da fábrica, aquele que controla, né, o proletariado, tá? Então, assim, só para encerrar mesmo, espero que vocês façam uma boa prova. Na hora que vocês forem analisar
as questões de filosofia e as questões de sociologia, eu peço que vocês se atentem ao contexto histórico, porque isso vai ajudá-los muito. Que quando você consegue se contextualizar historicamente, você consegue perceber alguns aspectos que aconteceram naquele século. Então, aí você pode, querendo ou não, ver um desdobramento, uma consequência, isso vai facilitar, né, na hora de você resolver a questão. Eu sei que os textos são longos e tudo mais, mas tenham essa atenção. Bom, espero que vocês façam uma ótima prova e um grande beijo. Então é isso, gente. De novo, agradecer a presença de todas e todos aqui. Agradecer de novo a presença da Amanda. Foi uma aula incrível aí. E espero que a gente ajude bastante vocês nela, tá? E é isso. Beijão, muito obrigado a todas. Sigam a Amanda nas redes sociais, né? A Amanda posta sempre conteúdos do filho dela, que é muito engraçado. O maior fã de Star Wars aí que daqui a pouco vai começar a aprender, né? Vai entrar no caminho da força. E a Amanda também tem até um projeto, né? O Café Histórico, até um pouquinho parado agora, mas ela pretende voltar. Então, foi muito boa a aula e obrigado pela presença de todos. Valeu, Amanda. Obrigada pela oportunidade, Todd. Obrigada mesmo.